Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos com o tema O que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos? Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos a nossa jornada com o médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Hélder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. Então vamos começar falando de fenomenologia, com os filósofos Martin Heidegger, 1889 a 1976, e Edmund Husserl, 1859 a 1938, ambos alemães do século XX, na interpretação de Emanuel Carneiro Leão, ex-aluno de Heidegger e professor emérito da FRJ. O que é fenomenologia? Bem, a fenomenologia não é uma disciplina da filosofia. A filosofia é que é fenomenológica. Heidegger nos chama a atenção para o modo de ser e dar-se à fenomenologia. A fenomenologia não é, nem mesmo pode ser conhecimento. Ela é uma ação fruto de um pensamento consciente, uma conclusão. A cada conclusão do pensamento, um fenômeno. Como se estruturam os fenômenos? Segundo Husserl, a nossa consciência, através das experiências interiores com que trazemos de nascença, como capacidade de raciocinar, características psicológicas, serve de base para a ação fenomenológica. E quem o completa é Heidegger, que diz sobre as experiências que absorvemos no contato com o mundo exterior ao longo de nossas vidas e serve de estrutura base para essa consciência fenomenológica, chamado por ele de Dasein, este ser aí, sendo então fruto dessas duas vertentes que se completam. Como se dá o processo de estruturação dos fenômenos? Heidegger cria novas palavras, novos conceitos com novos sentidos. Por exemplo, o que ele chama de mundo é cheio de significados, aonde se insere este Dasein, ou ser aí, que é este ser estruturado no mundo. Então, pode ocorrer, durante esse processo, momentos de perda, ausência de sentido, que ele chama de angústias. Coisas exteriores que não se adequam e não são absorvidas pelo ser humano. Esta ausência de sentido, em constante movimento, cria novos sentidos, com novas coisas, porque ninguém fica vazio, tem que estar sempre cheio de alguma coisa, de sentidos. Mas, quando se está muito cheio, Heidegger chama isto de tédio. O ser humano está sempre buscando alguma coisa. Fala para nós um pouco mais dessa consciência. Bom, a consciência é sempre ativa, intencional, levando a fenômenos. A consciência alimenta o fenômeno e o fenômeno alimenta a consciência em um ciclo interminável, porque a consciência, como disse, é intencional. Então, analisar o preconceito. Pulou, amor. Pode ter que falar. Preconceito? Onde é que eu tô? Como que acontece o preconceito? Aqui, ó. 5. Tem que cortar 5. Como que acontece o preconceito? São conclusões preconcebidas guardadas na memória que a consciência aciona. Por isso, Husserl sugeriu, relembrando os gregos antigos, a epoquê, que é a suspensão do juízo, e que se dá ao parar e raciocinar sobre essas ideias preconcebidas que se formulam na mente,
tomando uma nova atitude antes de executá-las. Então, analisar o preconceito é um trabalho de raciocínio em cima da consciência. Continuando, como é a vida do filósofo inserido nesses conhecimentos? O filósofo está o tempo todo vivenciando fenômenos livres de preconceitos que serão suas teorias e, segundo os filósofos antigos, como por exemplo Aristóteles e Platão, devem ser postos na prática e se tornar modos de vida. Então, o nosso conhecimento social hoje, o que move o nosso proceder, tem a ver com o conhecimento de cada filósofo, que foi com o tempo se complementando uns aos outros e se acumulando no nosso senso comum. Exatamente. Em Ser e Tempo, obra máxima de Heidegger, o ser, fruto desses fenômenos, onde cada um é somatório de seus pensamentos. Conclusão. E assim, o ser fruto do Dasein, este ser aí, retorna para o mundo através da comunicação de seus pensamentos. Aqui no texto diz que a fenomenologia torna-se o caminho do retorno. O movimento volta para a fonte da onde o tema é investigado. Isso significa, segundo Heidegger, que ser e tempo não prescreve para si um ponto de vista ou uma posição, nem uma corrente ou um sistema, de vez que a fenomenologia não é nada disso e nunca poderá ser, enquanto se compreender a si mesmo com fenomenologia. Então, os fenômenos são ações mentais que chegam a conclusões, e a cada conclusão um fenômeno, e não são princípios formulados. Os princípios formulados são o que formam a moral. Então, a ação intuitiva é igual ao fenômeno? Bem, Heidegger nos previne contra o ponto de vista da própria fenomenologia e contra as correntes fenomenológicas abundantes em seu tempo. Começar pelo próprio Husserl. Husserl defende para o método fenomenológico o princípio da ausência de pressuposição. Partimos de tudo que precede intuitivamente em qualquer pensamento teórico. Em Heidegger, as coisas são mais complicadas. Em primeiro lugar, Heidegger está e não está de acordo com o duplo sentido da ausência de pressuposição de Husserl. Está de acordo que na construção de um conhecimento não se possa fazer uso construtivo de nada que não se dê numa percepção intuitiva e reflexiva das coisas em si mesmas. Uma pressuposição construtiva não é a única que se pode dar num desempenho. Há ainda outras pressuposições que são inevitáveis e necessárias. Ou seja, enquanto para Husserl não há pressuposição no fenômeno, apenas intuição e reflexão, na ação de pensar com pressupostos. É possível ao ser humano perceber e pensar algo sem um dado de referência? Então Husserl diz que a ciência precisa do fenômeno que induz a ausência de pressuposições, que são preconceitos, e não necessariamente a ausência de referências ou dados. Heidegger duvida da ausência de pressuposição no pensamento de cada um ou na observação do profissional sobre o fenômeno. Em ambos, Heidegger já acha que pode haver pressuposição no fenômeno. Contudo, este não é ciência. Sem ser, não há nenhuma fenomenologia. A fenomenologia deve ser tanto ontológica, ou seja, como o ser se forma, o ôntico, o ser por si próprio. Significa que o estudo dos fenômenos, fenomenologia, para estudá-los, analisa o ser, como ele se forma. Agora vamos falar sobre pré-consciência, subconsciência e consciência,
que para Carneiro-Leão são intencionais? O ser, diz expressamente Heidegger, não acontece sem um sendo, sem algo que é e está sendo. Assim, a fenomenologia não resulta originariamente de uma consciência somente intencional, de vez que toda consciência já é fenomenal. A fenomenologia é a linguagem dos fenômenos que são, seja na consciência e sua constitutiva intencionalidade, seja fora da consciência, tanto no pré-consciente, subconsciente e no inconsciente, como no extraconsciente, sem a vigência do ser, num advento de realização de sua verdade, não se dá nem se pode dar consciência e intencionalidade. Embora a fenomenologia não resulte de uma consciência intencional, segundo Heidegger, a consciência num todo pode ser complementada de intenção no processo de pensamento. O que é o Dasein? Por isso, a fenomenologia da presença, ou Dasein, ou Serair, é a instância móvel onde o homem encontra as possibilidades ontológicas para edificar seu modo de ser em todos os níveis de seu desempenho. Para edificar-se, ser e tempo não pode partir nem instalar-se somente na consciência, seja intencional ou não, seja transcendental ou não, seja empírica ou não. Então, a ação intuitiva é igual ao fenômeno. Porque Heidegger está de acordo que o estudo do fenômeno nasça de uma intuição imaginária. Preste atenção, a intuição não está de acordo que essa intuição seja composta de reflexão, mas se dá, sem dúvida, no ambiente da reflexão. Bem, embora não seja essa sua composição, pois não sendo conteúdo algum, já antecede ontologicamente toda a reflexão e acontece com o advento do ser, numa disposição originária da presença ou Dasein. No texto de Carneiro-Leão diz: por isso mesmo, para Heidegger, a filosofia não é primordialmente uma construção de conhecimento, é uma experiência do pensamento, do mesmo nível ontológico da religiosidade, da mitologia, da poesia, da vida e da morte e de toda a mentalidade, no sentido de todos os processos mentais e não mentais do homem. Comente o que você acha disso. Tem ainda uma fala sua. Conta para nós algo muito interessante. Tá. E conta para nós algo muito interessante. Sem a motivação da realização pessoal, não se dá consciência e intencionalidade, ou seja, nos expressamos e pensamos porque sempre queremos realizar uma ação. Bem, a pessoa não tem o querer sem a motivação da realização, que é a essência do fenômeno. E como é a observação fenomenológica? Importante é observar que o pensar não é uma disciplina. Fenomenológico é a observação da existência do ser, dinâmica do pensamento, ao longo do seu tempo de vida. E é um método preciso, concreto e não hipotético. Então, todo pensamento é fenomenológico? O ser não é estático, é um sendo, acrescenta-se. E afinal, o que é fenomenologia? A resposta é coisa bem simples. O fenômeno, tal como ele é, tal como se dá e acontece em si mesmo. É nisso que está toda a fenomenologia. Mais importante do que conhecer o que não se conhece é saber o que já se conhece. O propósito é vir a ser o princípio que desde sempre já se é. Pode-se citar a nossa frase dita por famoso
Pode-se citar a famosa frase dita por Aristóteles, filósofo grego, traduzida para toda a Idade Média, e numa fórmula curiosa: o que já era sempre ser. É a mais antiga definição de fenomenologia. Para a fonte, nunca se poderá chegar, mas sempre retornar, pelo simples fato de já se provir dela. Agora vou fazer uma pergunta de Carneiro Leão. Como então o mundo concreto, o mundo em que nascemos, vivemos e morremos, a cada instante, é sempre novo e diferente, transformando-se sem cessar? A fenomenologia não há de querer negar a realidade do mundo em perpétua mutação. O que a fenomenologia do fenômeno nos ensina é que ela está transformando-se sempre por si mesma, nela e por si mesma. O caminho da fenomenologia, dos fenômenos, vai deles mesmos, para eles mesmos e para os outros. Um exemplo prático de que a fenomenologia é por si mesma e nela mesma. Bem, na transcendência imanente e na imanência transcendente de ser e realizar-se, tudo, de repente, se está transubstanciando. Terra em terra, água em água, fogo em fogo, e a quintessência de toda transubstanciação é o fenômeno que, vindo a ser o fenômeno que ele é, já sempre é. Ou seja, no cesto dos pescadores nordestinos, o peixe antes de ser já era. O tempo originário é o sentido da fenomenologia do Dasein, e sendo que Dasein são todas as experiências anteriores, fora do ser, que o afeta. O fenômeno da fenomenologia é algo especial ou extraordinário? Não, o fenômeno é todo ano, o ano inteiro. O fenômeno fenomenológico não está em ver algo especial nos fenômenos, mas vê-lo em todo e qualquer fenômeno, advindo do mistério da realidade, das realizações em qualquer real. Quais as dimensões da fenomenologia? Primeira, tudo que é e está sendo. Segunda, é por não ter fim que a fenomenologia de todo fenômeno é finita e vice-versa. Por ser finito todo fenômeno é que a fenomenologia não tem fim. Terceira, não se identifica como da aparência, sendo um fato profundo. E quarta, pergunta-se o que se torna e se faz tema de demonstração explícita em qualquer fenômeno. Falando ainda sobre o fenômeno, em outra passagem desse texto diz que se para o conhecimento, a ciência, o desafio é conhecer o desconhecido, em comparação ao pensamento, para este, o desafio é pensar o conhecido, que são os dados que se usa no processo do pensamento. Explica isso pra gente. Ok, bem, todo pensamento só pensa o já pensado. Nesse sentido, o já pensado é o que há de mais escondido e velado no pensamento que gera e por ele gerado. Se, para o conhecimento, esclarecer está em levar do obscuro para o claro, perceba, para o pensamento isso consiste em levar do claro para o escuro. Quem busca a verdade no esclarecimento, na iluminação, nunca haverá de encontrá-la. E a religiosidade é uma... Peraí, vou comentar isso aí, depois verificar. Sim, porque para o conhecimento... Peraí. Não, tá fora. Não, eu vou comentar uma coisa dentro da pergunta. Sim, porque para o pensamento é o olhar para dentro que se chega ao conhecimento. Exato. E a religiosidade é uma experiência do pensamento?
A religiosidade é um sentimento de religião. Deus não está só no nosso pensamento, Ele está também fora e vivo. O que você tem a dizer sobre isso? Que se para o conhecimento o grande desafio está em conhecer o desconhecido, para o pensamento o desafio é pensar o já conhecido. No próximo programa, falaremos da influência dos filósofos cristãos da Idade Média, como Agostinho e Tomás de Aquino, e o que os filósofos antigos gregos, como Aristóteles e Platão, nos disseram para os dias de hoje.